No dia 15 de novembro, comemoramos a proclamação da República que se deu no ano de 1889. A nossa região tem grande importância histórica e política neste processo, afinal foi em Itu que se formou o Partido Republicano Paulista em 18 de abril de 1873. Em 1873, essa casa recebeu uma reunião, que foi conhecida como a Convenção de Itu, em que vários fazendeiros do estado de São Paulo, então província de São Paulo, estiveram aqui para discutir a formação de um partido em que se baseasse em ideais republicanos. Esses fazendeiros, assim como outros movimentos do país inteiro, colaboraram então para que ocorresse a proclamação da República e que a gente tivesse hoje aqui nossa construção democrática no país. O Museu Republicano em Itu é uma casa que foi adquirida por Washington Luiz em 1921, quando ele ocupava o cargo de presidente da província de São Paulo. Ele comprou essa casa e entregou para o primeiro diretor para formar um espaço de memória dos membros do Partido Republicano Paulista. Fazem parte do acervo do museu alguns objetos de Prudente de Moraes, ituano e primeiro presidente civil do país. A gente recebeu o gabinete do escritório dele de Piracicaba, então a gente tem desde mobiliário, documentos, livros que estão abertos tanto para visitação nas exposições como para pesquisa, no arquivo e biblioteca. Então a gente tem esse acervo dos primeiros republicanos. O Museu Republicano proporciona de maneira gratuita uma experiência muito rica ao visitante que conhece um pouco mais da história da cidade de Itu, numa época tão importante no cenário político do país, também retratada por meio dos azulejos das décadas de 20 a 40, que foram aplicados desde a inauguração do prédio. Em sua fachada, os lindos azulejos portugueses datam do século XIX. Além de todo o mobiliário do museu, estão expostas obras do pintor e desenhista ituano Almeida Júnior. Outro ponto de destaque é o jardim, que atrai ao público por sua beleza. Então, toda a população de Itu que quiser conhecer um pouco da história da República no Brasil, tem aqui ao lado uma casa, um museu, que conta um pouco da história de Itu e especificamente a participação de Itu nesse processo da proclamação da República. O horário de funcionamento é das 10 às 17 horas, de terça a domingo. Somente grupos precisam fazer agendamento prévio. O museu oferece para os grupos visitas com audioguia, na qual o público recebe um celular para ouvir explicações sobre o acervo. Para as pessoas portadoras de deficiência visual, ainda são disponibilizadas obras que podem ser tocadas para sua interpretação.